Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos, com Jesus e com Maria, é óbvio, porque eles são verdadeiramente nossos protetores. É Maria que é nossa intercessora maior, é Jesus aquele que reina em nossos lares, aquele que dividiu o tempo, é aquele que marcou o calendário cristão, é aquele que desde que veio ao mundo tudo mudou, é aquele que veio e mudou a história da humanidade. E quando nós olhamos pela janela da plenitude do tempo, que é o Novo Testamento para o Antigo Testamento, que é o primeiro, a gente vê que Salomão, tantos séculos antes da vinda de Jesus, escreveu o livro Cântico dos Cânticos, onde está cheio de poemas, dos quais se referem a uma relação íntima, nupcial, um relacionamento amoroso da pastora com uma bela mulher. E exatamente esses poemas, esses escritos tão curtos, mas tão belos, pelo filho de Davi, o Salomão, ele é traduzido dentro da Igreja Católica como pastor, que é o próprio Jesus, e a bela mulher, que é a sua igreja, que somos todos nós. E a gente sabe que diante de todas as falas proféticas de todos aqueles que Deus escolheu para falar em nome dele, vinham promessas da vinda messiânica, da vinda de Jesus. E nós sabemos que Isaías, o grande profeta, foram três Isaías, um após o outro, um dando continuidade ao outro. Ele é o profeta messiânico, ele que fala com a descrição e uma precisão cirúrgica de Jesus, de tudo aquilo que aconteceria com o servo sofredor. Tudo isso está nos 50 capítulos que ele escreveu e que estão inscritos e impregnados na Bíblia. E quando nós lemos o monólogo da pastora escrito por Salomão, está escrito: ó, esta é a voz do meu amado, ele que vem aí, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Meu amado é como a gazela, é como um cervozinho. Ei-lo atrás de nossa parede, olho pela janela, espreito pelas grades. Meu bem amado disse-me: levanta-te, minha amiga minha, vem, formosa minha. Eis que o inverno passou, cessaram e desapareceram as chuvas, apareceram as flores em nossa terra, voltou o tempo das canções. Em nossas terras já se ouve a voz da rola, a figueira começa a dar seus frutos e a vinha em flor exala o seu perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Este chamado deste poema é o próprio Jesus que vem. Porque naquele tempo, seguindo os costumes da época, os pastores, no tempo do inverno, iam para lugares mais quentes e distantes. E quando aproximava o inverno, do qual eles juntavam seus rebanhos para irem todos os pastores, as mulheres já choravam,
já se despediam, eles se tornavam mais carinhosos, porque dali a pouco eles passariam um inverno todo distante, longe. E diante disso, quando eles iam, as mulheres ficavam chorando, noivas, namoradas, as esposas. A aldeia onde eles moravam ficava apenas as mulheres e crianças. Todos os jovens e os homens casados iam, porque o rebanho era o seu ganha-pão, era a sua economia. E quando terminava o inverno, que era contado dia após dia por elas e por eles, eles vinham saltitando, apressados. Para irem, eles iam devagar, mas quando eles vinham saltitantes, eles vinham alegres, cantando canções alegres e conduzindo o rebanho de volta para sua aldeia, onde ali as mulheres já haviam preparado um belo jantar, um belo banho, já havia preparado tudo para eles. Já estavam de banho tomado, cheirosas, e a saudade era muito, e o abraço era longo, e os beijos eram verdadeiramente longos também. Da mesma forma, todo o Antigo Testamento sempre olhou para o céu e dizia que o céu se abra e chova e germine o Salvador. E muitos deles não conseguiram ver o amado não veio para eles. A partir da plenitude dos tempos, da gravidez de Maria, do nascimento de Jesus, da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, foram os que nasceram naquela época contemporâneos dele, daí em diante é que ouviram a mais bela de todas as histórias. Um Deus que se encarna e se torna um conosco, humano como nós, para compadecer de nós, estar conosco, falar conosco, viver como nós e desenhar e delinear para nós o rosto do Pai, o rosto velado do Pai. Ele veio falar em atitudes sobre o amor, como aquelas mulheres e aqueles pastores que tanto se amavam. Como este poema, a igreja, na sabedoria dela, ela vem configurá-lo, a vinda de Jesus no advento. O pastor é Jesus que vem, a amada somos nós, a noiva, a igreja. E a igreja no tempo litúrgico se prepara solenemente nas 4 semanas de advento para o dia da missa do galo, para o dia da missa do Natal. A missa é solene, festas se dão, alegria se dá, fogos explodem, brilhos nas vitrines, enfim, tudo se torna uma alegria para muitos e às vezes tristeza para outros, por causa das perdas que tiveram ao longo do ano de pessoas da família e nas ceias natalinas, a falta, a saudade. Mas quando nós falamos do Natal em si, o significado único é a missa da noite do Natal, é a missa solene do nascimento do menino, é a chegada solene, litúrgica do menino Deus, que com tanta humildade e obediência abdicou do seu trono celeste e veio se assentar conosco numa pedra, numa relva, numa grama, numa areia de praia, num banco qualquer, no chão muitas vezes. Ele veio viver e sentir as dores dos pobres. Ele veio
ver de perto, chorar nossas lágrimas, sentir nossas dores da alma. E para concluir tudo isso, ele vem e prova o amor que ele tem pela amada noiva, morrendo completamente desfigurado pelos maltratos, ferido de morte, ele se entrega absolutamente ao Pai por cada um de nós. Por isso, Natal, que é o nascimento do menino Jesus, onde cada vez mais distancia o menino Jesus e aparece, está sempre em evidência o Papai Noel, mas nós poderíamos com toda certeza transformar o Papai Noel no Papai do Céu, porque o presente que ele traz para todos nós é o mesmo presente. É o mesmo presente, porque a criança que recebe presente de Natal nem sabe por que está ganhando um presente. Mas quando ela entra numa catequese, quando ela deixa de ignorar as verdades bíblicas e as verdades divinas, ela sabe que o Papai do Céu nos deu de presente inteiro o próprio Filho. É como se ele tirasse de dentro do peito o próprio coração e nos desse. E Jesus teve o mesmo ato e a mesma atitude do Pai. Ele se entregou inteiro, com o coração e tudo, abriu os braços, se rendeu à vontade do Pai por nós e se deixou crucificar, se deixou despir, se deixou ferir de morte para nos dar vida e nos alimentar. Depois da morte, o seu coração rasga, exatamente para que fosse aberta a porta até então fechada do céu, porque desde o pecado original, a inimizade nasceu, as portas do céu se fecharam. Era preciso que viesse um Salvador que deveria pagar com a própria vida nossos pecados. E nós temos um grande profeta, aliás, 3 profetas, 3 Isaías, um pós outro, que escreveu nos 50 capítulos do livro de Isaías, com precisão cirúrgica, todo o sofrimento do servo Jesus, descreveu todo o sofrimento dele de paixão, morte, de cruz. Embora viveu estes profetas 720 anos antes da chegada messiânica, antes da vinda do Filho de Deus. Isso para nós é preciso que seja uma grande alegria. Por isso, não dê mais importância a um churrasco, a uma carne assada, a um vinho, um champanhe, uma cerveja, ou algo mais forte, não importa, ao ajuntamento da própria família para comemorarem o Natal, mas é uma comemoração que está tão distante da realidade do que é o verdadeiro Natal. E cada dia distanciamos mais ainda do menino Deus. O Natal significa unicamente a missa solene do galo, vamos dizer, do nascimento do Filho de Deus, que o mundo inteiro católico celebra, o mundo cristão celebra. Não são festanças, não são comilanças, não são beberrâncias, não são alegrias à custa de entorpecentes, à custa de alcoolismo. Não é comer uma comida variada simplesmente por comer, mas é uma alegria que devemos ter, principalmente na hora da celebração da missa, ver ali, solenemente, Jesus nascendo. O pão transubstanciando-se no seu corpo, o vinho transubstanciando-se no seu sangue,
E ali se dá o maior milagre, o maior alimento que nós temos, a maior ceia que nós celebramos e nos alimentamos, exatamente Ele em si mesmo. Se não comerdes da minha carne, não bebedes do meu sangue, não terás a vida em mim. A nossa vida não tem sentido sem nos alimentar eucaristicamente, que é o próprio corpo e sangue, alma e divindade do nosso Mestre Jesus. As badaladas do sino, os cânticos de Natal, as celebrações da missa, é uma celebração que liturgicamente se faz, comemora, para que nós relembramos, para que a gente viva toda a trajetória da vida de Jesus na Terra, desde a sua encarnação até a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, e hoje a Igreja o adora na sua glória, onde ele definitivamente reinará, e um dia nós vamos encontrá-lo frente a frente, porque ele é nosso ponto de partida, nosso ponto de referência e nosso ponto de chegada. Ninguém escapará deste momento. E assim como os magos que mal conheciam a religião judaica, avisados em sonhos para não voltar a Herodes, seguindo um ciclo da palavra que falava do nascimento do menino, seguiram viagem do Oriente para visitar e o encontrou e levou presentes para o menino Jesus. Ouro, mirra, incenso, mas muito mais do que isso, Jesus quer o meu coração, o seu coração. Por isso, prepare o seu coração para essa grande festa. Alegre o coração carente de Jesus, dando a ele o seu coração recheado de gratidão. Um coração como uma criança que ganha um brinquedo lindo, mas que nós sejamos adultos na fé, nos alegrando com um presente lindo que Deus Pai nos deu, que é o próprio Filho dele, porque ele vai se alegrar muito com aquilo que vamos dar a ele. O nosso coração recheado de pecado, ele sabe disso, mas ele sabe que a única coisa que temos para dar a ele é o nosso pecado, e se dermos ele o nosso coração recheado de pecado, ele vai se alegrar, porque ele vai nos devolver um coração livre de pecados, um coração pronto para começar um processo de santidade, um coração recheado de desejo de segui-lo passo a passo e viver na íntegra seus mandamentos, suas palavras, entender suas parábolas, entender sua linguagem amorosa, entender seus movimentos que foram pura e simplesmente de amor. Por isso, é preciso dizer Feliz Natal para os outros, mas que a felicidade seja porque todos nós, velhos, anciãos, crianças, adultos, jovens, querendo ou não, Jesus nos foi dado por Deus Pai. Ele é fiel e sempre estará nos acompanhando, mas ele respeitará nosso livre-arbítrio. Ele respeitará nosso livre-arbítrio, onde no final da minha vida, quando eu estiver fechando os olhos para o mundo, é ali que vai haver a decisão final. Eu quero ou não quero. Assim como no final da vida do ladrão, do bom ladrão do lado da cruz, ele reconheceu que aquele homem que estava na mesma posição, numa cruz idêntica dele, era inocente e era, acima de tudo, filho de Deus. E ali aquele ladrão faz o maior roubo de sua vida. Rouba o coração do Mestre, que lhe garante o paraíso tão logo ele morresse. Da mesma forma, nós devemos também roubar o coração de Jesus,
Aliás, deixar Jesus tomar o nosso coração. Façamos uma barganha. É Natal, época de troca de presente. Jesus vem até nós para nos dar não só o seu coração, sua vida, o céu, abrir-nos o caminho do céu, nos dar a esperança, a felicidade, a alegria. Não é só quando a criança ganha no Natal, mas é uma alegria que deve nos acompanhar o nosso dia a dia, porque Deus está conosco, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Feliz Natal, feliz dia para você. Que toda a felicidade do céu plugue no seu coração. E por amar Jesus, crer nele e desejá-lo, eu te garanto que você será a pessoa mais feliz. Será uma pessoa de uma qualidade de vida muito melhor. As preocupações, elas suavizarão e você terá muita paz no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.